O Governo entregou ontem na Assembleia da República a proposta do Orçamento de Estado para 2013 e é precisamente este o tema do nosso comentário de hoje com Cancela Moura. Cancela, obrigado pela sua presença. Boa tarde. O Orçamento de Estado foi entregue ontem na Assembleia da República. Já tínhamos também abordado esta questão na semana passada, não da mesma forma que vamos abordar hoje, até porque não tínhamos os mesmos dados que hoje temos. E prevê um aumento de impostos, incluindo uma sobretaxa de 4% em sede IRS. Essas medidas, nós a semana passada, quando os abordámos, já tinham sido anunciadas. Aquilo que não tinha sido anunciado, mas que tinha sido indiciado pelo Dr. Marques Mendes, é que haveria alguns incentivos ao emprego e à economia que efetivamente vieram a confirmar-se. São eles, Cancela? O ministro Álvaro Santos Pereira, eu penso que apesar de tudo é alguma coisa, mas mesmo assim é muito pouco. Aliás, isto equivale um bocadinho a outras duas questões que eu já lá vou, mas estas questões da economia tiveram a ver com uma comunicação, uma reunião com a concertação social, e o Ministro anunciou a criação de uma linha de crédito de financiamento às pequenas e médias empresas, no valor de 2 mil milhões de euros, a redução de 75% da taxa social única para os trabalhadores acima dos 45 anos e incentivos fiscais na parte do investimento. Eu penso que se juntarmos a isto também uma outra questão que pode ajudar a economia local, que foi o programa de apoio à economia local, os 1.000 milhões destinados às autarquias, vê-se aqui alguma preocupação para efetivamente poder ajudar ao crescimento económico e incentivar o emprego. Mas acho que, como disse, é muito pouco relativamente àquilo que foi anunciado. O Ministro Vítor Gaspar veio dizer que gostaria de mitigar esta carga substancial de impostos com um corte na despesa mais substancial, o que efetivamente não aconteceu, e de facto neste momento as críticas relativamente ao Governo são mais que muitas, sobretudo na área do próprio Governo, começando pelo Presidente da República, que disse sábado que efetivamente o déficit não poderia ser reduzido a todo custo, passando pela doutora Manuela Ferreira Leite, que veio dizer que efetivamente que não há execução possível para este tipo de orçamento, e estas declarações foram exatamente hoje já. Sim. E também, já agora, Marcelo Rebelo de Sousa, que diz que isto será um teste muito grande à coligação, isto para ligar a uma situação. Este orçamento, segundo ele, é um orçamento do Ministro, Vítor Gaspar, e isto pode vir a refletir-se outra vez numa crise na coligação, porque o porta-voz do CDS, João Almeida, hoje já veio fazer saber, em termos públicos, que dirá ao Ministro que isto provavelmente será um orçamento que não corresponderá à vontade, sobretudo do CDS, que viu com muito maus olhos esta questão da carga fiscal e parece que em sede de Conselho de Ministros viu recusado um conjunto de propostas de alteração que efetivamente não foram contempladas. E vai certamente criar, digamos assim, um mal-estar que já vem de trás também entre esta coligação PSD-CDS-PP. Admito que sim, alguns setores até já equacionam a possibilidade do próprio CDS poder sair do Governo, caso não venha a haver alterações substanciais nesta discussão na generalidade para o dia 30, para o dia 31. Portanto, eu acredito que esta questão, que é económica, pode trazer alguns dissabores de ordem política. Aqui até se fala numa aparente falta de flexibilidade de Vítor Gaspar relativamente às alterações. O próprio Ministro veio dizer, ou veio desafiar os partidos, nomeadamente o PSD e o CDS, para apresentarem alterações na ordem dos 500 a 1.000 milhões de euros, o que significa que contraria um bocadinho aquilo que ele disse no discurso inicial, dizer que não havia folga e que não havia caminho alternativo ao orçamento que apresentava, ou era aquele orçamento ou então haveria incumprimento do programa de ajustamento e, portanto, eu acho que teremos que seguir atentamente a esta situação, que me parece que pode ameaçar, de facto, ou um mal-estar outra vez no âmbito da coligação. Estarão os portugueses preparados para esta nova carga de impostos? Não, os portugueses, eu já disse que os portugueses, isto é uma incógnita, mas acredito, e nós temos que efetivamente avaliar as várias declarações de pessoas perfeitamente preparadas e que têm alguma, do ponto de vista de formação profissional, que têm vindo a terreiro, nomeadamente a doutora Manuela Ferreira Leite. E importa aqui dizer que foi ela, no confronto com Sócrates, que, entre aspas, adivinhou a situação com a gravidade que ela se revela hoje, ou então o próprio ex-ministro Bagão Félix,
que vêm a ser muito contundentes relativamente a esta situação. E depois não é só a questão da carga fiscal. A carga fiscal depois está associada a uma série de outras medidas que o próprio orçamento tem que podem ser extremamente gravosas para os portugueses, nomeadamente a taxação das pensões, do subsídio de desemprego, a questão do próprio trabalho em dia feriado e as horas extraordinárias caírem para metade. Ou subsídios de desemprego e doença também reduzidos em 6 a 5%. E depois o que se vê é que, efetivamente, ao nível, por exemplo, do Estado, efetivamente temos aqui a proibição que se mantém dos prémios aos gestores públicos, temos eventualmente as empresas públicas do setor empresarial do Estado obrigadas a cortar 50% das ajudas de custo, mas quer dizer, e depois também, eu já referi isto a semana passada, a questão das parcerias público-privadas, onde se prevê um corte de 250 milhões. Isto é uma gota no oceano em termos de despesa. Eu aqui para dizer, para as pessoas que eventualmente não sabem, a despesa provavelmente corresponderá a um quarto daquilo que eventualmente será o valor da receita, isto é, o esforço de encaixe neste orçamento para o valor da receita será equivalente a um quarto daquilo que se pretende na receita. E, portanto, eu acho que, efetivamente, o Governo, e neste caso o Estado, continua a consumir demais, continua a fazer aumentar a receita, e é isto que diz a doutora Manuela Ferreira Leite, provavelmente diz que já não é possível, com este tipo de angariação da receita, executar este orçamento, e o Estado dá muito poucos exemplos de corte na despesa, que eu acho que agora terá que ser por aí. Conseguiremos, de facto, cumprir as metas da Troika? É assim, é muito difícil eventualmente saber isso. Este orçamento, isto também eu acho que isto só se vai saber talvez no fim do primeiro semestre de 2013, porque aí estaremos com a informação dos primeiros 2 trimestres do ano que vem, estaremos com a execução orçamental do ano 2012 e aí saberemos se este percurso eventualmente estará correto ou não. Portanto, isto é uma aposta do Ministro das Finanças, ele é um expert do ponto de vista das finanças, também há quem diga, por exemplo, ainda hoje Adriano Moreira veio tecer duras críticas à forma como eventualmente este orçamento foi executado e provavelmente, segundo ele, será um dos mais gravosos nos tempos de democracia e, portanto, só nessa altura é que nós saberemos se vamos ou não vamos, portanto, atingir as metas do déficit. Convém aqui dizer-se que para 2013 e 2014 nós temos que, para cumprir as metas, fazer um esforço para descer em 4 mil milhões de euros, portanto, a nossa despesa. E, portanto, isto é um programa de ajustamento, é muito rigoroso, e para além de ser muito rigoroso, exige muitos sacrifícios, aliás, como o Governo está a dizer, mas a aposta propriamente dita nós teremos que aguardar para saber se efetivamente ela vai estar certa ou não. Queira Deus que efetivamente ela esteja certa, porque efetivamente se nós ao fim deste esforço todo chegamos para o ano e vemos que de facto ainda não foi possível, ou ainda é possível mais sacrifícios, ou outro tipo de medidas ainda mais gravosas, eu confesso que efetivamente será muito difícil equacionar qual seja a solução. Mas isto é apenas uma proposta, terá que ser ainda aprovada. Eu admito que até atendendo a esta ameaça que existe, ou este mal-estar que existe aparentemente na coligação, diz-se que o próprio Ministro Vítor Gaspar, quando disse que não haveria outra alternativa e que este era o orçamento, não havia margem de manobra, que seria um recado direto ao Dr. Paulo Portas e, portanto... Não há margem de manobra, de facto. Não, aparentemente parece que há, porque se o Ministro hoje já veio dizer para apresentarem propostas de alteração entre os 500 e os 1.000 milhões de euros, significa que já existe aqui alguma margem. E aquilo que ele, no início da apresentação do Orçamento de Estado deste ano, falava em mitigar esta carga fiscal com um corte na despesa, eu julgo que é por aí que efetivamente o Estado deve dar exemplo. Eu julgo que poderia, eu já disse isto é um exemplo, um mero exemplo, poderá não resolver nada, mas imaginemos que os políticos se impunham a si próprios uma redução de 25% ou 30% nas suas remunerações. Seria um sinal muito importante para a sociedade civil, que está a fazer sacrifícios enormes, de perceber que o exemplo viria de cima para baixo. Seria até mesmo fundamental, se calhar. Talvez. Cancela Moura, quando é que serão as próximas reuniões? Quando é que serão então discutidas mais detalhes pelos parceiros sociais? Estamos na reta final deste comentário, só apenas esse apontamento.
Eu julgo que o apontamento final que eu deixaria era a generalidade do Orçamento de Estado vai ser discutido nos dias 30 e 31 e a votação final está agendada para o dia 27 de novembro. Esperemos que neste intervalo, pelo menos os partidos políticos e os grupos parlamentares saibam aproveitar esta oportunidade para fazerem as alterações devidas e se ponham de acordo, sobretudo ao nível da maioria governamental, porque eu acho que depois de uma crise tão grave do ponto de vista económico era evitável uma crise política. Muito bem, Cancela, voltamos a ver-nos ainda esta semana.